TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Você que precisa de produtos e brindes personalizados, esse é o lugar. Olha só para você ver, gente. Garrafinhas, né? Tem copos, garrafas, tem xícaras, canecas, tábua para churrasco. Se você quer personalizar, se você já tem o seu produto e quer personalizar, ou se você quer adquirir um produto personalizado, é aqui na Artefatos Personalizados, viu? Aqui na Bernardo Saião, tá o endereço embaixo aí, com o telefone. Entre em contato conosco. Olha só, essa tábua personalizada, que coisa mais linda, mais uma faca show de bola e uma garra de urso, somente R$ 189,90. Essa tábua, mais a garra de urso, mais a faca, R$ 169,90. Essa frase, quando sua opinião for o Pix, eu aceito. Gente, criatividade é com a gente aqui. Olha só, para você que tem empresa, para você que quer fazer em grande quantidade, a partir de 20 peças, só R$ 39,90. Sabe qual a missão da Artefatos Personalizados? Nós fazemos do seu jeito. Senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais um AM Podcast aqui pela TV NC Digital. Fala a verdade, você tava com saudade, não tava? Tava com saudade, que eu sei. Já tem um tempo que a gente não grava nenhum, né? Deixa eu tirar o celular da frente aqui, colocar no silencioso. Já tem um tempo que a gente não grava nenhum podcast aqui. Estávamos reformando o estúdio para poder tá apresentando algo para você. Afinal de contas, você é da prateleira de cima, é ou não é? Claro que é. Muito bem-vindo a você que ainda não me conhece. Meu nome é Adair Moreno, pois é, né? Adair Moreno, se você ainda não me segue, siga aí, tá aqui embaixo, tá? É de cá, né? Aqui, ó, tá bem aqui embaixo, o arroba tanto da TV NC Digital, que tá de cá, como é que é? De cá, tá de cá, deixa eu baixa Adair aqui, o logo da TV, e de cá tá o WhatsApp, onde as pessoas entram em contatos pra tá elogiando, dando feedback, e o mais importante, entram para poder pedir contato dos entrevistados, viu? Fica à vontade. Muito bem-vindo ao nosso AM Podcast. Tá, você não escreveu, você ainda não deu aquele joinha, não comentou, não compartilhou. Para você é só um joinha, pra gente dá uma moral danada, você não tá entendendo, tá bom? Como eu já disse, toda semana a gente traz convidados top de linha para poder falar de assuntos relevantes, né? Para um bate-papo relevantes. E hoje eu estou recebendo aqui, vou ver se consigo falar o nome dela correto, né? A doutora e pastora Sheila Mourac. Falei certo? Falou certo. Falei certo, né? Mourac, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Você quer que te chama seja bem-vinda ao nosso AM Podcast. Boa noite, obrigada pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores e falar de um assunto tão significativo, tão essencial no nosso tempo de hoje. Não é? Vou te fazer uma pergunta muito simples, realmente simples, né? Gente, aqui é ao vivo, né? Eu tô aqui, a televisão não quer funcionar. Vou te fazer uma pergunta realmente simples. Essa aqui é simples, mamão com açúcar, né? De responder. Quem é Sheila Mourac? Quem é Sheila Mourac? Começamos bem. Sheila Mourac. Sheila Mourac é filha, Sheila Mourac é mãe, é pastora, é professora, é uma mulher em reconstrução. É uma mulher que já quebrou expectativas, é uma mulher que já se decepcionou, é uma mulher que entende que às vezes fracassos são necessários para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, né? Onde Deus sonhou, onde Deus projetou para as nossas vidas. Muito bem, né?
Você falou sobre. Você quer que chama de doutora, de pastora, de Sheila? Sheila, tá. Não, mas né, tem que dar honra a quem é honra. Se você, né, gente, fez uma faculdade, fez bacharelado, eu nem falei, né, sobre as funções, sobre a formação dela aqui, chamar de você e chamar de Sheila, né, no mínimo diz respeito no bom sentido da palavra. Não, ela é pastora, pedagoga, bacharel em Direito e PNL. Não é nome de doença, tá, gente? Um pouco como fala assim, o povo acha que é algum tipo de patologia, né? O que significa PNL? Programação neurolinguística. Programação? Estudo da mente, da língua. Programação neurolinguística. Ajuda, no caso, ajuda ajuda na... A gente conhecer, se relacionar com pessoas, entender as pessoas. Ah, tá, não, aí é bom, né? Então, não, bacana, beleza. Fala mais próximo do microfone aí, okay. Tá? Se você quiser monitorar, fica à vontade. Tem um fone aí, tá? Fica à vontade, tá tá bom? Aqui. Tá bom? Então, a gente tá falando sobre você que vamos começar primeiro pelo pastoreio. Você já foi pastor, você já dirigiu igreja, você dirige? Sim. Qual que é a sua formação? A sua formação, como é que eu vou falar, gente? Eclesiástica, não. Sua formação... Gospel. Ministerial. Gospel é demais, né? Gospel é demais. Ministerial. Não, ministerial, né? A palavra é essa. Qual que é a sua formação ministerial? Ou então evangélica, né? A sua formação, né? Você veio da Assembleia de Deus, de outra igreja, né? Qual que é? De onde você veio? A minha linhagem é batista. Eu já liderei igreja durante uns 5 anos. Atualmente estou ajudando, auxiliando, né? Estou na igreja Abadia de Goiás, Igreja Viva. Estive um tempo na igreja Casa também, que é uma igreja que eu amo muito, onde eu aprendi muito. E Deus me deu a oportunidade de poder passar em alguns lugares. Eu falo que tudo na vida, né? Deus sempre prepara lugares, prepara ambientes para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender com Ele, aprender com as pessoas, porque a gente se interage com as pessoas. Eu falo que é uma troca, a vida é uma troca. E nesse tempo da qual eu passei por esses lugares, eu aprendi muito e eu acho que hoje isso faz quem eu sou em Deus. Você passou pela casa? Pela casa. A casa, né? Eu vou falar uma coisa pra você, gente. Vou contar uma coisa pra você. Eu lembro que em 2018, quando eu parei de pastorear, e a gente, quando para de pastorear, as pessoas começam a tratar a gente como a gente desviou. Né? Você começa a tratar a gente como desviado. Mas é verdade, você começa a tratar a gente como desviado. E eu lembro que eu tava tão mal com a minha família, meus filhos, né? A esposa na época, e eu tão mal, e a gente saía de Trindade e ia pra casa, que fica lá no 85. Quem conhece Goiânia sabe como é que funciona. São pontos extremos. Totalmente. Né? Extremos. Sim. E eu lembro que eu cheguei um dia lá, eu tava assim, só o caial mesmo, sabe? Quando eu cheguei, eu fui tão bem recepcionado, que na minha cabeça a igreja não fazia isso mais. E eu ganhei um abraço tão gostoso, eu nem lembro. Não, o rapaz chegou e disse assim, sejam bem-vindos à casa, posso te dar um abraço? Cara, eu falei, não, ele não vai me dar um abraço aqui no meio da rua, não. Na calçada, ele me deu um abraço, mas eu me senti amado. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja precisa amar, a igreja precisa demonstrar esse amor, né, pastora? Esse amor que tá todo mundo dizendo, que a gente fala nas musiquinhas, né? Então, porque a gente acha que servir a Deus vai ficar emocionado com a gente. Se a gente for se a gente for na igreja e cantar uma musiquinha bacaninha pra ele no domingo, fazer uma dancinha, né? Deus vai falar, uau, esqueci tudo que você fez, meu Deus, né? Deus vai falar, minha vida nunca mais vai ser a mesma porque ele fez. E na verdade, a gente fala de amor, a gente prega sobre o amor, mas a gente não vive. Quando as pessoas precisam, quando a gente precisa demonstrar esse tão abençoado amor, aí é que o negócio pega, né? Então, é sobre isso aí, tá, gente? Você foi pastora e dirigente de igreja? Sim. Durante quanto tempo? Durante 5 anos. Durante 5 anos você foi pastora e dirigente. Qual é a sua... Qual a melhor lembrança que você tem de pastorear? Porque pastor tem muitos momentos bons, né? Tem dia que você quer matar os crentes tudinho. Gente, isso é sério, viu? Tem dia que a oração que a gente faz pra Deus, Deus, me dá graça, porque se o Senhor me der força, eu esgano uns 2. É desse jeito, não se engane, tá? Mas tem dia
que a gente tá apaixonado, né? Até dia que você olha e fala assim, ministério. a ovelha berra, você fala, meu Deus, que berrado lindo, que coisa mais bonitinha. Você tem alguma lembrança? Qual que é a lembrança? Você tem alguma lembrança assim que ficou marcado no seu coração que você pode compartilhar? Eu acredito que não tem mais nada mais gratificante do que você observar, participar do processo de transformação das vidas, né? E eu tive essa honra, porque a igreja, eu falo que a igreja que eu liderei, ela não foi aberta, ela nasceu. Ela nasceu a partir do momento que nós nos prontificamos a ir para ruas e encontrar com pessoas que muitas outras talvez não acreditariam nelas. E isso, poder vivenciar isso na pele, eu comecei com moradores de rua, com pessoas que estavam no tráfico, pessoas que viviam em casas de prostituição, pessoas que talvez hoje o sistema religioso não abraçaria, né? E poder participar do crescimento, do encontro dessas pessoas com Deus, delas saberem que elas poderiam ser amadas assim, que elas eram amadas assim, foi muito lindo ver, foi muito lindo presenciar esse crescimento espiritual, essa entrega, esse olhar que as pessoas tinham de olhar para elas, né, saber que elas eram amadas também, que elas poderiam ter uma nova oportunidade e elas viverem esse tempo. Foi lindo participar. Eu louvo a Deus, né, por esse tempo que eu estive com essas pessoas e observei, participei diretamente do crescimento delas. Hoje, na sua opinião, pastora, na sua opinião, qual é a dificuldade, a maior, o que falta mais na igreja? Quando eu falo assim, eu não estou falando de igreja A ou B, eu falo na igreja como um todo. O que está faltando para que o povo se sinta realmente amado e acolhido hoje na igreja? Seu valor, né? Amor. É você entender que nós somos chamados para isso. Tem uma frase que eu escuto muito e que trouxe ela para mim. Nós não somos Jesus para salvar ninguém, nós não somos o diabo para acusar ninguém, não somos o Espírito Santo para poder convencer ninguém. Então nos resta amar essas pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas estão. Porque o amor, ele prevalece, o amor, ele transforma. E foi isso que Jesus nos ensinou. Então hoje, talvez, é nós reconhecermos que aquilo que está ao nosso alcance é somente poder amar essa pessoa, do jeito que ela está mesmo, com todos os defeitos, né, com toda essa bagagem que ela traz, quando ela chega na igreja. Porque quem procura a igreja hoje está procurando Cristo. Ele já sabe, essa pessoa ela já sabe dos pecados que ela tem, ela já sabe dos erros que ela tem. Ela já é consciente. Ela já é consciente disso. Então não precisa com que a gente aponte, mas que a gente mostre o caminho. A gente mostre o verdadeiro Jesus, né? E quando a gente fala sobre igreja, e eu sou um cara que eu escuto muito disso, pô, Moreno, você fala muito mal da igreja, cara, eu não falo mal da igreja, muito pelo contrário, não sou doido de tocar na noiva. Eu falo sobre atitude de pessoas, sim, até porque a igreja ela é formada de pessoas. E se a gente não apontar nossos próprios erros, porque é cortar na carne, a gente vai se achar superior o tempo inteiro. Porque hoje, infelizmente, a igreja evangélica, nós os assembleanos, nós somos as pessoas, nós somos as únicas pessoas que brigam entre si, pastora. É verdade. E eu ouvi isso de um camarada que é um padre, na verdade, ele é um padre. Ele falou. A igreja católica é igual a igreja evangélica, ela tem várias, né? E o padre disse isso pra mim, falou, cara, se vocês, olha o que ele disse. Ele disse assim, se você soubesse, palavras dele, tá? Se você soubesse a força que vocês têm, cara, se vocês parassem de brigar entre si e soubessem a força que a igreja evangélica até hoje no mundo e no Brasil, vocês tomariam isso aqui em dentro de um ano. O problema é que, olha o que ele disse, que vocês são o único igreja que briga entre si. A única denominação que briga entre si. Fica disputando entre si. Talvez porque a gente ainda não entendeu o que é reino, né? O reino é dividido. O Pai, ele é um só. O Pai, ele é nosso. Mas a oração fala sobre isso, né? O problema é que as pessoas também não tá... a grande maioria não tá preocupado com o reino. Não tá preocupado em fazer para crescer o reino. Não tá preocupado em ganhar almas pro reino. As pessoas querem juntar pessoas pro seu rebanho. As pessoas querem juntar pessoas para estar no meio no ciclo de amizade. E a igreja acaba se tornando, na minha opinião, um grupinho de amigos,
um clube de amigos onde eu junto um monte de coleguinha para fazer festa entre si. Então, se eu faço uma cruzada, é para quem? Para nós. Uma conferência, para nós. Um culto, para nós. Uma festa, para nós. E o povo? E aí, quando você pega João 10, que fala assim, ó, eu sou bom pastor, dou ouvido pelos... Aí fala assim, ó, o bom pastor é aquele que chama a ovelha, ela ouve a sua voz e ele os leva para fora. Então, se você perguntasse assim, ó, hoje, para um crente, para nossa geração contemporânea, o que é uma igreja abençoada para você? Por exemplo, se eu perguntar, Sheila, o que é uma igreja abençoada para você? Você me diria, no normal, uma igreja cheia de gente, uma igreja próspera, uma igreja onde reúne 3, 4, 5, 6 mil pessoas para um culto ao Senhor. Se você perguntar para Deus, o que é uma igreja abençoada para o Senhor? É aquela que vai lá para fora. É uma igreja que pega, ao invés de juntar aqui dentro, leva para fora. Porque diz assim, ó, quando Jesus fala sobre tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o que acontece depois? E as portas do inferno não prevalecerão. Isso significa que o inferno não tem que atacar. Por que a porta não vai aguentar? Porque ele diz assim, a minha igreja vai lá e mete o pé na porta. No sentido de resgatar almas. Né? Ide pregai. O nosso evangelho é qual? Vinde. O alvo sou eu. Literalmente. Né? Por isso que eu acredito na igreja, né, que está além das paredes, né? Além das quatro paredes. Mas hoje o povo tá abrindo mais os olhos, né? Os novos pastores, os pastores mais atuais, eles estão mais aprendendo mais, eles estão aqueles pastores da mente mais antigos ou antiquado no sentido original da palavra, não é ofensivo não, tá, gente? Antiquado é aquele que é antigo. Então o que acontece? Eles estão jubilando e tá entrando uma nova leva de pastores que entendeu que o reino não é sobre eles, né? Não é sobre nós, correto? Pastora, eu vou fazer outra pergunta para você aqui, pra gente dar continuidade. Você falou sobre uma palavra sobre reconstrução. Eu gostei dessa palavra. Né? Por que é tão difícil recomeçar ou reconstruir? E aí, eu quero que você fala pela visão e pela mente da mulher. Por que para a mulher é mais complicado e difícil recomeço e reconstrução do que o homem? Ou eu estou equivocado? Não, você está certíssimo. Apego. Porque nós não temos uma visão aberta daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E, geralmente, nós estamos alinhados com a nossa vontade. Aquilo que a gente acredita que seria bom para a gente naquele momento. Então, é muito difícil recomeçar. E não é só para a mulher, não, pastor. É para o homem também. Talvez o homem se apega menos, talvez o homem se interage mais. A mulher, ela é mais sentimental, ela é mais emocional. Então, a tendência dela, talvez, é gastar mais tempo preocupada com aquilo que ela viveu, preocupada com o passado, com aquilo que ela acreditava que seria o melhor para ela, e ela não consegue enxergar aquilo que Deus tem. Eu falo muito sobre recomeço, né? Sobre reconstruir sua vida, porque eu tive que passar por esse processo. Não é um processo fácil. Recomeçar não é um processo fácil. Ele é dolorido, né? Ele requer a gente ter uma fé muito avivada, muito ativada, uma consciência de quem nós somos em Cristo, porque a partir do momento que você não tem essa identidade firmada, enraizada em quem você é, naquilo que Deus tem para as nossas vidas, ressignificar é mais difícil. Então, talvez a mulher, por essa sensibilidade que ela tem, né, por essa preocupação de viver principalmente em relacionamentos, né? Todas as vezes que a mulher ela se relaciona com alguém, ela acredita naquilo de uma forma que ela chega a achar que vai ser aquele momento, e isso é eterno, e ela eternaliza aquilo. E às vezes olhar para um fracasso, olhar para uma situação que saiu daquilo que nós esperamos, é muito difícil, porque você não consegue se enxergar lá na frente. Você está totalmente enraizada naquilo que você sonhou, naquilo que você planejou para você, naquilo que você acreditou naquele momento. Então, para a mulher, talvez por conta dessa sensibilidade, desse olhar materno que ela tem, de cuidar, pela entrega dela, talvez seja mais difícil ela poder reconhecer que, olha, não deu e eu preciso encarar novamente. E eu conheço, às vezes eu converso muito, como o meu nicho é esse, e às vezes eu fico observando algumas coisas,
observando, por exemplo, eu ouço muito essa frase aqui, né? Eu uso essa frase. Essa semana mesmo eu ouvi alguém falando. Você começa a conversar com a pessoa e você começa a tentar aconselhar essa pessoa. E ela começa a dizer assim, por exemplo, quando você fala, olha, a mulher, ela sofre mais, a mulher ela é mais emotiva, ela é mais emocional. Aí a pessoa vira pra você e diz assim, eu nunca fui. Não, mas a mulher sofre quando a mulher ela tem a tendência natural de sofrer mais quando ela termina um relacionamento do que o homem. Sim. Né? Ou o homem melhora mais rápido. Não, comigo não é assim não. Essa negativa que a pessoa sempre tem, isso aí é um sinal de ferida? Ou existe possibilidade da mulher ser assim mesmo, doutor? Toda ferida não curada, ela é mais difícil de ser ressignificada. Por quê? Porque, como eu falei, a mulher, ela se apega mais. Ela está apegada àquilo. Ela acreditou naquilo. Então, ela é mais intencional, ela é mais intensa, né? Ela é muito aflorada no sentimento. Então, é normal com que ela tenha dificuldade de ressignificar, além do homem. O homem é mais razão. Então, hoje ele termina um relacionamento, amanhã ele está em outro. E a mulher não, é como se ela estivesse amaciando aquela ferida. Ela acaba encontrando algum refúgio no sofrimento. E aí, ressignificar isso se torna mais lento. Mas não que não tenha mulheres que consigam fazer isso. Mas é aquilo que eu falei, é a questão de identidade firmada. Então, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei a quem eu sirvo, e eu sempre vou colocar Deus, né, nessa questão, porque é muito mais difícil. Quem não conhece a Deus, quem não conhece aquilo que Ele tem para as nossas vidas, e a própria palavra do Senhor vai dizer, né, que os planos do Senhor são melhores, que os planos do Senhor é para nos fazer prosperar, é para nos fazer avançar, e nunca para nos trazer prejuízo. E talvez por conta dessa sensibilidade, desse olhar mais atento, de querer cuidar, né, da entrega, para ela seja mais difícil. Mas não significa que todas as mulheres são assim. Depende muito das vivências. Tem mulher que teve que se virar mais cedo sozinha, teve que aprender a ser independente. Então, elas geralmente são mais duras, né? Elas conseguem, talvez, entender, olha, não deu e eu preciso levantar porque não tem ninguém por mim e eu preciso ir lá e fazer. Hoje existe muito isso. As mulheres hoje tiveram que aprender a viver, né? Essa questão da independência, o tempo das mudanças do tempo. Isso fez a mulher mais firme, faz a mulher não perder tempo com o sofrimento, com a negativa, né? Não, isso não é para mim, eu não consegui, ou quero ficar aqui, ou então é o último homem da minha vida, ou eu não posso sair desse lugar por N motivos. Então, hoje eu creio que as coisas mudaram bastante. Existe uma frase que eu ouço muito, que inclusive nas minhas caixinhas, que é: nenhum homem presta. Quando a pessoa fala isso, eu ainda brinco, eu falo que não, todo homem diz assim, ó, todos os homens não prestam. Fala, ó, todos é muito, você não ficou com todos, né? Aí eu ainda costumo falar assim, olha, não, o que você escolheu pra você é que não prestava. Então, essa frase, ela denota algum tipo de gravidade ou alguma patologia emocional, uma ferida muito grave, ou as mulheres, porque a cabeça da mulher é uma maneira de coisa, né? Ou as mulheres, ela fala por falar, qual que é na sua experiência? Não, são crenças. E são baseadas totalmente nas vivências que ela já viveu. Provavelmente, mulheres que têm esse pensamento são mulheres que foram ensinadas assim, ou vivenciaram isso na sua infância. Às vezes porque teve um pai que abandonou, né, que um casamento frustrado da própria família, ela viveu aquilo, ela foi ensinada daquela forma. Então, sempre não existe nenhuma frase elaborada sem uma vivência marcante. Sempre, eu acredito muito nisso. Então, tudo que nós já vivemos, tudo que nós já ouvimos, tudo que nós já passamos, tudo que nós já sentimos, que de certa forma marcou na sua vida, se não foi tratado, se não é tratado, isso é levado para frente. E eu acabo atraindo esses ambientes e esse mesmo tipo de pessoas para a minha vida. Então, se eu passei por um momento desse, seja através da minha família, através do meu pai, através da minha mãe, e isso não foi tratado em mim, não foi ressignificado, a tendência é que eu atraia sempre pessoas com o mesmo perfil.
Então, eu vou viver essas situações, eu vou atrair homens que, às vezes, e eu falo que isso é uma questão de falta de caráter, né? Eu vou atrair homens com o mesmo perfil. E a tendência é que eu me decepcione sempre. Então, na minha mente, né, está gravado, no meu inconsciente, está gravado isso, que homem não presta, porque todas as pessoas que eu me relacionei lá atrás, todas as pessoas, ou talvez a figura paterna, no caso da mulher, a figura paterna acontece com a mãe também, não é uma imagem, é como se fosse um filme. Eu revivo o tempo todo aquilo e eu entro nos ciclos repetitivos. Por quê? Porque não fui curada. Porque lá atrás eu vivi algo parecido e criou uma crença na minha mente. Então eu acabo atraindo pessoas, né, com esse perfil. Existe essa atração, essa lei da atração, no caso, no sentido, por exemplo, eu conheço homens, por exemplo, que eles só atraem. Eu tenho um amigo que ele tem 28 anos, ele só atrai mulheres acima dos 50. Não é que ele tem atração por elas, ele só atrai. Outras, por exemplo, eu conheço pessoas que só atraem homens, que só atraem mulheres que tem, no mínimo, um desvio de caráter. Não sei se é um mau caráter, é só um desvio. Uhum. E homens... E aí eu costumo dizer, né? Eu até fiz essa analogia esses dias. Falei, cara, eu ouvi uma frase que é muito engraçada, que é assim, ó. Eu atraio aquilo que eu sou. Por exemplo, a formiga, você não vai ver nunca uma aranha comendo açúcar. Ou parando para poder atração pelo açúcar. Uhum. Mas a formiga, sim. Então, o açúcar só atrai a formiga. Então, assim, você tá atraindo aquilo que você é, mesmo que inconsciente, você acaba exalando isso aí. Por exemplo, uma das perguntas que mais acontece na caixinha, eu até brinquei, eu fico zoando, diz assim, uma mulher diz assim, por que que todos os homens, todos que vai na minha igreja, Não, diz assim, por que que todos os homens que saem comigo já querem me levar pra cama na primeira noite? Eu diz, olha, eu acho que mesmo que inconsciente... Aí eu fui ver o perfil, não era consciente mesmo. Uhum. Falei, ó, você deixa subentendido pro cara que te dá bom dia, tipo assim, ó, se tu me cantas, tu me ganhas. Ou seja, me dá um bom dia, me leva pra jantar e eu vou ser a sobremesa, porque você tá se expondo pra ele. Ainda que inconsciente acontece isso. Essa teoria que eu sustentei, isso que eu disse, isso existe mesmo, é verdade? Ou é mito? Comprovado cientificamente. Sério? Que é aquilo que eu falei. São memórias que não foram ressignificadas. Então, a minha mente entende que precisa ser assim. E ela vai trabalhar para que, com relação aos meus comportamentos. Então, o meu comportamento hoje, pela crença que tem na minha mente, eu acredito que homens não prestam. Então, eu vou sempre me relacionar com homens que não prestam. Porque é aquilo que está marcado. É como se eu estivesse dando destaque para algo. E isso pode ser positivamente ou negativamente. Nesse caso, negativo. Eu vou atrair esse tipo de pessoas. Porque existe uma memória que foi marcada na minha vida e que não foi ressignificada. Então, sempre. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas não é isso que eu busco. Mas é isso que no meu inconsciente está marcado. Então, eu preciso ressignificar isso. E como é que eu faço isso? Talvez tentar vivendo outras coisas, vivendo um novo, né? Entender quem eu sou e que eu mereço mais do que aquilo que tem me apresentado até agora. Então, é questão de crença mesmo. Eu falo que as vivências, é por isso que é tão importante hoje, a gente que tem filho, a gente ter um cuidado com aquilo que a gente fala, com os ambientes que a gente leva os nossos filhos, né? Porque a maioria das coisas, elas acontecem na infância. Essas crenças, elas são moldadas, a personalidade, a nossa personalidade, e eu falo isso porque eu tenho uma certa formação. Você ouviu falar naquela frase, o poder da mente? Já ouvi falar. O poder da mente, existe, ela tem poder. Aquilo que nós declaramos, né, a palavra, ela tem poder. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os ambientes que a gente frequenta, com as palavras que nós declaramos, porque aquilo que é falado, aquilo que é pensado, fica no nosso inconsciente. E tudo trabalha aqui na nossa mente. A nossa mente, ela domina o nosso corpo. Então, por isso que Paulo vai falar, né, que nós precisamos, que as coisas mudam a partir do momento que nós renovamos a nossa mente. Quando nós ressignificamos aquilo que está implantado na nossa mente. Aí as coisas passam a mudar. Então, enquanto eu entendo, enquanto eu vivi que homem é isso, eu vou continuar atraindo homens com esse mesmo perfil.
É isso aí, gente. Você que ainda não tá seguindo, siga, tá? Compartilhe aí para mais pessoas. Vou colocar aí o arroba para você estar seguindo em outras plataformas digitais também. Estamos lá. O nome e o arroba da doutora tá aí também, tá? Da pastora. Tá embaixo também para você seguir ela no Instagram. Veja lá os conteúdos, curta. Você faz missão, você ajuda tantas pessoas. Você não tem ideia de quantas pessoas que eu tenho aqui no canal do YouTube, por exemplo, que deixa um comentário lá. Eu vi o recorte no TikTok, ou no Kawaii, ou no Instagram de um amigo e vim pra cá pra assistir e tem sido edificado. Então, assim, não adianta você, igual eu falei, amor não se fala apenas. Falar que ama até papagaio fala. Quem ama, demonstra, tá? Quem ama, demonstra. Então, demonstre amor. Seja canal de bênção pra TV NC Digital, né? Então se inscreva aí, dá esse feedback. Posso criticar, pastor? Pode. Tá? Pastor, se eu te der um conselho, você segue? Não. Tá bom? Eu vou ouvir ponderar. É diferente. Gente, vocês têm ideia de tanto palpite que tem que dar aqui? Se eu fosse fazer, eu tinha parado. Né? Então é sobre isso. E eu tô recebendo aqui a pastora e doutora Sheila Mourac. Gente, é de descendência, é brasileiro esse negócio? Eu falo que é um nome mais artístico do que... o meu nome é Sheila Moura. Meu sobrenome é Moura. O C, ele vem do Cristina, porque tem um Cristina. Moura Cristina. Aí, isso. Ficou chique, hein? Eu já tive lojas, então tinha a marca, e aí acaba que as pessoas acabavam me conhecendo por Sheila Mourac. Mas é Sheila Moura. Ah, então não, agora já é Mourac, agora pegou. Né? Igual o povo fala assim, nossa, o seu nome é Daí Moreno mesmo? Eu falo, não, gente. Né? Moreno é porque todo mundo chamava Moreno. Né, vou explicar de novo pra vocês aqui. Né, eu acho que eu falei isso uma vez só. Por que a Daí Moreno? Primeiro que a Daí loiro não ia pegar bem, né? Gente. Mas porque é o seguinte, como todo mundo me conhecia por Moreno. Todo mundo. E eu ia gravar um CD. E na época do CD, não tinha como colocar Cantor Moreno. Aí não dá. E eu falei, cara, como é que eu faço pra ligar? Aí o produtor, que é o Rony, né, que é meu amigo Rony, diz assim pra mim, cara, coloca o seu nome antes do Moreno. Todo mundo tinha de Moreno? Daí Moreno. E pegou, graças a Deus, né? Pegou, virou marca também. Esse negócio de marca, não virar marca é uma porcaria esse negócio, viu? Deus me livre, guarde. Deixa pra lá. Gente, e é sobre isso aí, tá? Então você pode, você que tá assistindo aí, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, que eu dou um Ctrl+C e dou um Ctrl+V lá na rede social dela, ou pra ela poder responder aqui, tá bom? Tô recebendo aqui a pastora e doutora. A gente tá falando sobre ressignificar, né? É uma pergunta muito... o que fazer? Primeiro, são duas perguntas, ou duas ou três perguntas em uma só. Como identificar que um amor já é carência? E como saber que já é carência, não, já é dependência, essa é a palavra, dependência. Como saber que o amor se transformou em dependência emocional? E uma vez sabendo que sou dependente, principalmente pra mulherada aí, viu? Vocês que perguntam aí, ó, essa é pra vocês aí. Como saber, né, que já é dependência e uma vez dependente, como se livrar disso? Porque isso, com todo respeito, com o verdadeiro significado da palavra, é uma desgraça. Gente dependente, eu vou falar uma coisa pra você, não adianta. Você tenta conversar, ele tem uma justificativa, uma explicação, e ele tem sempre uma resposta na ponta da língua pra justificar aquilo que ele acha, e dificilmente, na minha opinião, ela vai dar a opinião dela, pessoas dependentes queiram de fato e de verdade ser livres. É o prisioneiro pelo lado de dentro, né? Ele tá dentro da cela, preso com a chave na mão. A pergunta é essa: como saber onde o amor se transformou em dependência e como lidar uma vez sabendo ser dependente, já ser dependente? Primeira coisa, quem ama, né, não se fala em dependência emocional quando se fala de amor. Porque o amor cuida, o amor faz com que você seja quem ama não é dependente? No caso, a dependência não é um tipo de amor? Não, isso é apego. Não é amor? Apego, isso não é amor. Eita! Longe de ser amor, porque é aquilo que eu falei, né? Quem ama, cuida. Quem ama faz você crescer, faz você florescer. Não te torna uma pessoa dependente emocionalmente. Quem é dependente emocionalmente é quem não reconhece o seu valor, quem não sabe quem você é, quem não tem uma identidade firmada.
Então, a primeira coisa a gente precisa reconhecer isso. Se você está num relacionamento que hoje faz com que você se cale, um relacionamento hoje que você se diminua, né, que você precisa se diminuir para caber no mundo de alguém, isso é dependência emocional. Isso não é amor. Né? Isso é apego. É você estar apegado porque você está com medo, às vezes, de viver outras coisas, de viver o desconhecido. Porque você acha que tem que ser aquela pessoa. E se isso não te faz bem, se isso te fere, já é dependência emocional. E o primeiro passo é reconhecer. Qual é a relação que eu estou vivendo hoje? É uma relação que me traz paz? Se anular para que o outro exista é dependência? É dependência. É dependência emocional. Deus não quer isso para você. Porque você tem uma identidade, você foi chamada por um propósito. Se você se distancia desse propósito para poder caber na vida de alguém, já não é amor. Isso é dependência emocional, você está preso. E amor não é sobre prisão, é sobre liberdade. É você poder escolher ficar, mesmo tendo a oportunidade de querer sair. Então, esse talvez seja desculpa de interromper, talvez seja o significado, né, maior, o que você está falando tem tudo a ver com o relacionamento entre Deus e nós e Deus. Que Deus ele nos ama tanto que nos dá a liberdade, inclusive, de não querer ele como Deus. Né? Se eu falar para Deus, eu não quero, isso não vai ser mais meu Deus. Eu falo, bacana. É por isso que existe o livre-arbítrio, né? Deus fala, né? Ele escolheu que sejamos filhos. Nós somos filhos. Mas a salvação está condicionada a você o quê? A você a crer. Então, isso já é liberdade. Isso já é liberdade. Não existe prisão. E no amor é a mesma coisa. E como lidar com isso? Uma vez que a pessoa... Porque a dependência, e aí ela é um vício, né? Eu considero como um vício. A dependência é como o álcool, as drogas e tantas outras coisas, a pornografia. A pessoa se sente impotente diante de... né? E qual que é o primeiro passo para essa mulher, para você aí, viu, abençoada, que tá aí presa, tá sofrendo igual sovaco de aleijado, tá aí, não aguenta mais comendo pão que o diabo amassou com o calcanhar e não consegue sair. Escuta isso aqui, ó. Como sair dessa bagaça toda aí, doutor? Primeira coisa, reconhecer. Reconhecer que é dependente emocional. A maioria das pessoas hoje que permanecem em situações que são aprisionadas nessas relações, que vivem, que sofrem... Eu falo que isso eu chamo de abuso, né? Isso é abuso. Elas não reconhecem que estão naquela situação. Elas não reconhecem. O apego é tanto que elas não conseguem se enxergar. Então, hoje, quais são as perguntas que você tem que se fazer? Me faz bem? Me ajuda a florescer? Me aproxima de Deus? Estou conforme à vontade do Senhor? Isso me traz propósito de vida? Ou eu estou apenas sobrevivendo? Porque não é sobre viver, não é sobre sobreviver. Então, a primeira coisa é reconhecer. Se você não reconhece, Deus não trata nenhuma ferida e nem nos tira de nenhuma situação sem a gente, primeiramente, reconhecer que precisa ser ajudado. Então, primeiro você avalia a sua situação. Isso te faz bem? Você tem paz nessa relação? Você consegue se enxergar ou você vive pela vontade do outro? Essa é a primeira pergunta que a pessoa precisa se fazer. Porque se a resposta diante a isso tudo for não, eu não tenho paz. Não, eu não me reconheço. Não, eu não vivo pela minha vontade, mas pela vontade do outro. O meu relacionamento é querer agradar o outro o tempo todo. Porque a partir daí você já tem uma resposta. E aí nós precisamos querer sair dessa situação. E buscar a fonte de apoio. E a primeira coisa é Deus. Você precisa reconhecer que você é filha, que você é amada e que Deus tem algo para a sua vida muito melhor daquilo que você imagina. É sobre fé, é sobre você acreditar, né, que existe sim você poder viver uma vida com qualidade. Você entendendo quem você é, você sabendo a quem você serve, porque Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E Deus, eu falo assim algo a mais. Deus, primeiramente, e ele não muda comportamentos. Ele não muda comportamentos.
A gente às vezes tende a pedir, né? Acreditar. Eu estou nesse relacionamento porque eu acredito que Deus pode mudar a pessoa. Ninguém muda, as pessoas melhoram. As pessoas melhoram. E Deus, ele sempre mostra os sinais antes da gente entrar. Talvez é porque a gente não buscou direcionamento e a gente acaba vivendo algo que não é do Senhor. Por quê? Porque nós entramos por conta própria, pelo nosso próprio entendimento. Porque a gente, aí podemos falar da questão da solidão. Muitas pessoas fogem da solidão, né? Sim, Era outra ficar pergunta sozinhas. e aí era acaba entrando em relacionamentos. Era a próxima pergunta que eu te fazer, só colocando uma vírgula aqui que você está falando, né? Era a próxima pergunta que eu te fazer. Então, assim, outra frase. Eu não aguento ficar só. Isso né? é carência. Isso é não reconhecer quem você é. E aí você aceita migalha, aceita qualquer coisa. Porque você quer apressar o tempo de Deus. A palavra vai dizer que existe um tempo para todas as coisas. E se nesse exato momento você ainda está sozinho, você ainda está sozinha, é porque você ainda precisa ser preparado. Eu falo que existe processos. E os processos servem para quê? Para Deus nos alinhar para nos elevar e nos levar à vontade que Ele tem. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, do que Deus tem para a nossa vida chama-se plenitude, aquilo que é pleno. E às vezes nós necessitamos ser realinhados, porque existem mudanças que precisam partir de nós. Às vezes a gente quer tanto mudar o outro, né? A gente quer tanto mudar o outro e esquece que nós também precisamos mudar, que nós precisamos também amadurecer. E aí acabamos apressando aquilo que não é o tempo. E aceitando qualquer coisa, sendo que Deus tem um banquete. A gente aceita migalhas, sabendo que às vezes, sem saber que Deus tem o que é um banquete para nós. E sobre você está falando sobre essa, eu não aguento ficar só. Eu escuto muito isso. Outra frase, ele me faz muito mal, ou ela me faz muito mal, mas eu tenho muito medo de ficar sozinho ou de ter que recomeçar sozinho. Isso é dependência também. Isso é dependência emocional. É você e é um não perigo esse negócio, né? É o que mais nos leva a entrar em relacionamentos abusivos. O medo da solidão, o medo de ficar sozinho. É você não acreditar que existe algo melhor para você. Aí você quer apressar e você acaba se relacionando com qualquer pessoa. Outra pergunta. Na sua opinião, aí é uma pergunta para você, Sim. né? Eu quero a Sheila que vai responder. Na sua opinião, relacionamento tem que acontecer com pessoa da mesma religião? Né? Qual que é a sua... porque assim, ó... qual são os dois extremos que acontecem hoje? Na igreja tá pior do que no mundo. Eu que sempre corrigente, a igreja é no mundo. Né? Para com isso, nós não estamos no céu ainda não. A expressão correta é: o evangélico tá pior do que o não evangélico. Né? Então, assim, e aí as pessoas, aí eu fico falando, gente, deixa eu falar uma coisa pra você, aí vem muita pergunta, será que dá certo um relacionamento com pessoas de outra religião? Será que não dá certo? Pela sua experiência, qual o conselho que você daria para essa mulher, para esse homem, principalmente essa abençoada, esse abençoado que tá assistindo aí, que tá em dúvida, tá até conhecer um varão até bacana, mas ou uma varoa, mas tá com o olho no peixe, o outro no gato, tá com medo, qual que é o seu conselho pastoral e de experiência para ele ou para ela? Tá. Não é sobre religião, mas é sobre propósito. Então, o que nós precisamos buscar hoje como mulheres e homens de Deus é pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito que nós temos. Então, hoje, existem princípios que são inegociáveis. Quais são os seus? Quais são os seus? O que te honra? O que você quer para a sua vida? Então, você não pode se relacionar com pessoas que são contrárias à promessa que Deus tem para a sua vida. Então, por isso que eu falo, não é questão de religião, é questão de caráter, é pessoas que... quando eu falo essa questão da religião, de acreditar, é um bom começo. Né? Não tem como existir dois deuses numa mesma casa. Não tem como, vai dar ruim. Né? Então, é claro que a gente precisa pensar sobre isso, mas eu ainda amplio, eu penso que é alinhamento de propósito. Eu falo que o relacionamento que dá certo são quando você encontra uma pessoa que olha para a mesma direção e que quer caminhar na mesma direção que você gostaria de ir. Então, analise quais são as suas crenças, analise aquilo que você tem, qual é o teu propósito de vida, o que você quer alcançar, para onde você está indo.
Né? Quais são os princípios que são inegociáveis? Porque eu tenho os meus. Então, uma pessoa que contraria aquilo que eu acredito, eu não vou me relacionar com essa pessoa. Então, já é o primeiro passo. Por isso que, muitas vezes, quando nós não alinhamos, quando nós não avaliamos essas questões, nos relacionamos com qualquer pessoa. Você encontra alguém, ou porque a pessoa é bonitinha, ou porque existe um clima, ou porque a pessoa tem uma condição financeira, mas os princípios são totalmente diferentes do seu. Não vai dar certo. Outra pergunta. Outra pergunta. Nossa, eu tô olhando nosso tempo já... Nossa, Deus, como o assunto é bom, outros 500. Pergunta. Sobre até esqueci a pergunta que eu ia fazer aqui agora, eu fiquei tão emocionado aqui. Gente, você está falando sobre nós estamos conversando sobre recomeço, tá, gente? Sobre solteiros adultos, principalmente para esse público 30+, né? A gente fala solteiro adulto, na verdade, é um bando de velhos sozinho. Mas que quer recomeçar. Muitos querem e tem medo. Outros não tem medo e também não quer. Eu fico triste quando eu vejo alguém falar pra mim na rede social. Eu fiquei casada há 20 anos, 15 anos, me decepcionei demais, principalmente assim, fui traída, essa é a palavra que mais acontece, e eu decidi que eu não quero mais ninguém pra minha vida. Adaí, creio que o próprio Deus olha e fala assim, olha, eu disse lá no Gênesis que não é bom que você esteja só. É possível? Bom, não. Bom, se Deus falou que não é bom, acabou. Né? Mas a gente vê que são pessoas que estão feridas. E uma vez que elas estão feridas, elas não dão o braço a torcer. Não adianta. Você tenta, não tô bem. Não é porque aí começa a se justificar, né? Outra até que ponto a mulher deve, e aí como você mulher vai falar, a mulher deve colocar esconder atrás da sua religião para um relacionamento. Porque hoje o povo gospeliza tudo. E eu brigo o tempo inteiro com esse povo aqui. Gente, pelo amor de Deus, bota a conta na sua cabeça. Se eu chamo a Maria pra jantar, a Maria é solteira, eu também sou. Eu não quero saber se ela é pastora, missionária, semideus, vice Jesus Cristo, quarta pessoa da Trindade. Não quero saber. Que bom que é, glória a Deus. Mas você vai jantar com uma pessoa e quase vira um culto, vira vigília. Ninguém conversa. A dificuldade que a pessoa, principalmente os crentes da nossa época, da minha época, por exemplo, né, de 4 décadas de fé, tem a dificuldade que a gente tem de ser gente e a gente não lembra que a gente esqueceu. A gente esquece que ninguém nasceu crente, nasceu gente. Ser crente é uma escolha. Ser evangélico é uma escolha que fiz depois que eu tive minhas consciências normais, minhas faculdades normais. Até ponto eu devo esconder atrás da religião, ou até que ponto isso é prejudicial pra mulher que tá doida querendo um mozão aí e fala que e fica perguntando, cadê esse? Eu falo, rapaz, cadê você? Você tá por aí, né? Esses dias eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando, né? Olha, se aparecer alguém batendo lá na sua porta, na sua casa, sem você sair, sem você se conectar com pessoas, pode ser o diabo. Não deve ser Deus, não, porque Deus quer que a gente se relacione com pessoas, né? Nós precisamos nos conectar com pessoas. Então, a questão da religião é comum porque é algo que estamos familiarizados. Então, geralmente, quando você conhece alguém, quando você se relaciona com alguém, quando você sai com alguém que tem vive as mesmas vivências que você, é normal com que você fale sobre aquilo. Né, com que você se mostre. Eu não acredito que talvez a gente se esconda, mas a gente só externaliza aquilo que nós carregamos. Não, mas não é demais, não. Porque assim, ó. Por exemplo, vamos supor, eu sou pastor e você é pastora, por exemplo. Não precisa ser um encontro, amor, nada disso. A gente sai pra jantar, pra conversar. Pastora, vamos tomar um café pra gente conversar sobre por exemplo, aqui o PNL. PNL. Como é que é? PNL é o quê mesmo? Programação Neurolinguística. Fala de novo. Programação Neurolinguística. Aí eu vou conversar com a pastora, né? Com a doutora e pastora Sheila. Aí a gente começa a conversar, está intrínseco em nós. Sim. Aqui Jesus. Nós vivenciamos, sim. O problema é que o povo não sabe. Por exemplo, o cara. A pessoa vai jantar com a outra pessoa, fica lá 2 horas, e a pessoa. Sabe, até o elogio é gospel. Então, assim, isso é desanimador.
Por quê? Né? E aí eu sempre bato nessa tecla, gente, para com isso. Né? Aí fala, mas pastor, é muito difícil, porque eu não tenho assunto e a gente vai falar sobre Jesus, sobre... Eu falei, pois é, mas fala sobre, sei lá, vai filosofar sobre a vida, fala sobre as estrelas, fala sobre um cachorro, né? Não fala nada, fica só rindo. Por quê? Né? Aí os homens vêm reclamar das mulheres. E as mulheres vêm reclamar dos homens. Mas os homens reclamam mais das mulheres. Né? Principalmente quem namorou há 30 anos atrás, era uma outra história, véio. Era uma outra. A coisa mais criminosa que na nossa época de namoro a gente fazia era pegar na mão e dar um beijo no rosto. E se o pastor pegasse, você não tá entendendo, o bicho pegava literalmente, né? Se o pastor pegasse a gente ali mal intencionado que a gente lá, a gente era disciplinado. Hoje tá o oposto, né? Gente, eu tô recebendo aqui ela que é pastora e trabalha nessa área também, Sheila Mourac, tá? Então você já se inscreve, você já deixa o seu já curta e já compartilhe. E nosso tempo tá, eu vou correr contra o tempo aqui. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, sobre a masculinização da mulher. Porque o dia a dia tá fazendo isso com ela. A televisão tá, a internet tá, o rádio tá, o passarinho que voa tá, o avião. Hoje em dia é uma doutrinação escrachada. Antigamente existia uma coisa chamada mensagem subliminar, que é uma coisa que você ouvia sem saber. Né? Hoje não, hoje é liminar mesmo. Hoje é sobreliminar. Né? Hoje é liminar. Né? E os homens reclamam muito das mulheres macho. Elas, sem perceber, elas estão perdendo... aquele seu jeito mocinha de ser, a feminilidade. E eu costumo dizer que o macho alfa gosta de mulher alfa. Né? O macho alfa, ele não vai relacionar com a mulher macho. Não no sentido, tá, gente, pejorativo. Eu falo assim, e a mulher, como identificar pra mulher, essa é pra você aí, ó. Você viu que a pergunta que eu tô fazendo pra ela é só pergunta boa, né, gente? Como identificar que a mulher não está sendo mais tão feminina quanto deveria, e uma vez identificado, o que fazer? Né? A solução para a mulher que já está quase transformando já num homem, né, no dia a dia? A solução. O que acontece? Aí a gente tem que retomar, porque é uma questão de base familiar. Né? Hoje a família, ela perdeu a sua origem. Hoje nós lidamos muito com famílias desestruturadas, onde não tem uma figura paterna ou não tem a ausência da figura materna. Então a mulher, ela aprendeu que ela tem que se virar, que ela não pode ser cuidada. E às vezes separa, fica um filho pequeno, né? Tem que correr atrás. Sim. Porque não é só, né? Sobre a mudança da mulher, mas a mudança também do homem. Né? Os papéis têm se invertido muito. E isso, como eu falei, ela acontece lá atrás. Então, hoje são famílias totalmente desestruturadas, ou que a mãe é sozinha, né? A deficiência da figura paterna, que geralmente é o que mais acontece. Então, a mulher, ela não cresceu com esse cuidado, ela não tem essa identidade firmada que ela tem um pai, que existe alguém por ela. Então, ela acaba tendo que se desenvolver certos posicionamentos mais rápido, além daquilo que ela podia fazer. Ela tem que cuidar de uma casa sozinha, ela tem que se virar sozinha, ela não tem alguém por ela. Então, ela começa a desenvolver esse tipo de perfil. Não que ela queira, porque a maioria das mulheres que hoje são independentes, que aprenderam a ter que se virar sozinha, elas se queixam. Hoje eu converso muito com mulheres e elas sentem essa necessidade. Porém, quando elas encontram um homem com esse perfil, elas têm dificuldade de ficar com ele, porque elas não estão acostumadas a serem cuidadas. Essa é a questão, né? De repente, isso assusta elas, né? Assusta, porque ela não sabe lidar com aquilo, ela não vivenciou aquilo. Então, quando ela pensa, ela já fez. Ela já assumiu papéis que não são delas. Por isso que eu falo, os papéis, porque ela não foi ensinada a ser assim. Né? Hoje, por exemplo, eu tive uma grande dificuldade. Eu sempre ouvi da minha mãe que eu tinha que ser independente, que eu não tinha que depender de homem, que eu tinha que me formar primeiro, que eu tinha que ter o meu emprego primeiro. E acaba que isso entra dentro da gente e a gente começa a achar que nós podemos fazer certas coisas, que seria o papel do homem. Né? E se troca muito. Esses dias me fizeram uma pergunta assim, né? Mas como que fica essa questão da submissão da mulher? Eu tenho que me submeter ao homem?
Me explica aquilo que está escrito na palavra. E a palavra fala o seguinte, que o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher submissa a ele. Porém, o que é, no meu entendimento, ser submissa? Uma mulher que é amada, uma mulher que tem um homem que dá a vida por ele, por ela admira, ela quer retribuir, ela respeita. Então, ela vai ser submissa, porque ela sabe que existe alguém por ela. Até na sabe, Bíblia... alguém que vai amar, que vai cuidar, que vai respeitá-la. Então, isso é fácil você ser submissa. É fácil você se colocar diante de um homem que você olha para ele e você reconhece ele como um sacerdote da sua casa. Você admira, você sabe que ele está dando o seu melhor. Então, ela quer agradar, ela quer cuidar. Então, não é difícil ser submissa. Agora, quando a gente não tem esse entendimento, quando essa mulher não é cuidada, quando essa mulher não é amada, então ela vai ter sempre dificuldade em aceitar esse sacerdócio. Até porque a Bíblia, quando fala sobre os deveres, sim, primeiro ele diz assim, ó, vós marido, amai. Aí depois que fala pra mulher. É o mesmo como se tivesse condicionado. É eu sou amada, eu... É o mesmo que dizer assim, ó, marido, você ama, mulher, quando você for amada, aí você submete. Né? E submissão, como eu costumo dizer, o que é? É estar sob a omissão. Né? Então, é isso aí, tá, gente? Nós estamos falando sobre relacionamento, nós estamos falando aqui sobre dificuldade de recomeçar. E eu tenho uma pergunta para fazer, é uma pergunta mais pessoal. Não sei se você gostaria de falar sobre isso. Você é uma pessoa que teve que se reconstruir, se reinventar e recomeçar, né? Em várias áreas da sua vida. Qual foi a pior, o recomeço mais difícil, ou a pior, qual foi a maior dificuldade que você teve, que a ficha caiu, você falou assim, meu Deus, e agora? Né? Que eu faço? Você lembra, assim, claro que um negócio desse ninguém esquece, né? Mas você pode compartilhar com a gente, assim, qual foi a fase mais difícil para você e como é que você conseguiu? Sim, eu tive, e hoje eu falo com propriedade, com tranquilidade sobre isso, porque eu consegui ressignificar essa dor. Principalmente na área relacional, né? Eu passei por um divórcio, e quando eu passei por esse divórcio, eu já era pastora, e a gente acredita, assim como diz a palavra, que casamento, ele é eterno, ele é para sempre. Né? Ninguém casa pensando em se separar. Verdade. Então, quando eu vivenciei isso, para mim foi uma das maiores dores que eu sofri na vida. Porque eu achava que eu não poderia mais pregar a palavra, eu achava que eu não poderia encontrar outra pessoa, porque aquilo que eu falei, às vezes a gente está mais apegado às pessoas do que naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Enquanto eu não entendia isso, eu sofri muito. Porque eu tive que enfrentar, eu tive que buscar coragem onde não tinha, eu tive que encarar a vergonha, eu tive que encarar a dor para poder superar essa situação. Eu tive que buscar muito a Deus. E eu fui assim, eu falo que Deus foi maravilhoso na minha vida porque eu aprendi muitas coisas. Hoje, a Sheila é resultado das dores que ela passou. Você é quem você é porque você passou o que passou. Sim, com certeza. Hoje eu tenho autoridade para falar porque eu vivenciei na pele. E eu consegui ressignificar isso. Então, hoje, quando eu falo, por exemplo, de dor, de separação, de divórcio, não é de ressignificação, não é você dizer que, ou você fingir que não doeu. Não é você fingir que passou, porque isso, né, cria raiz, cria marcas dentro da gente. Mas você entender e você permitir que Deus ressignifique, que Ele dê um novo sentido para tudo aquilo que você passou. Porque não existe nada, e eu falo com muita propriedade isso para vocês que estão me escutando, não existe nenhuma dor em vão. Não existe nada, nenhum momento que nós possamos passar que não tenha um proveito para o Senhor, que Ele não transforme, não tenha o poder de transformar isso em propósito. Hoje eu tive a minha dor ressignificada. Hoje a minha dor foi transformada em propósito. Talvez se eu não tivesse passado por essa situação, eu não estaria vivendo hoje. Porque Deus sabe de todas as coisas. Existem situações que não que Deus queira, não é sobre algo, porque tudo que nós vivenciamos hoje, que não deu certo, todos os nossos fracassos foram causados pelas nossas más escolhas.
né? São resultados daquilo que nós vivenciamos. Tem uma uma coisa interessante, é importante que o ser humano Sim. tem que entender que a dor que ele tá sentindo não foi Deus que escolheu para ele. Nunca. Foi Deus ele. não quer isso para né? nossas vidas. Foi Deus ele que não escolheu, quer. né? Porém, ele não desperdiça. Ele não desperdiça a sua dor. Ele vai reaproveitar. Então, em alguma coisa, ele vai te realinhar para que você possa alcançar aquilo que ele tem para sua vida. Para que você volte para o propósito. Tem uma frase que eu gosto muito, eu quero deixar para vocês, que diz assim, que na vida, 10% é aquilo que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. Isso é forte. Né? Forte. Tá? Então, como eu vou reagir? Porque todo mundo vai passar por dias ruins. Agora, como eu reajo a isso? Como eu ressignifico? O que aquilo está me trazendo? Né? Porque muitas pessoas, às vezes, vai ficar preocupado e focado naquilo que eu estou perdendo e não naquilo que Deus está fazendo dentro de mim. Não naquilo que Deus está forjando, não naquilo que Deus está formando dentro de mim a partir daquela dor. Então, isso é se ressignificar. É quando nós permitimos que Deus ele possa trazer um novo sentido para aquilo que nós passamos, porque nada é em vão nas mãos do Senhor. Nada. Nada que você esteja passando hoje, né? Se você tiver esse entendimento, vai chegar lá na frente e você vai falar, glória a Deus, porque eu passei por aquilo. Porque hoje eu estou mais maduro, hoje eu estou mais alinhado e eu estou mais perto da promessa que Deus tem para a minha vida. Depois de tudo que você passou, depois de todas as decepções, frustrações, feridas, como todo mundo, a grande maioria de solteiros adultos, né? Quem passa por um divórcio passa. Você hoje tem gratidão. Você tem sentimento de gratidão a Deus pela dor que você sentiu? Porque é uma pergunta estranha, porque a gente agradece a Deus por tudo, mas pela dor não, né? Eu sou muito grato a Deus. Você já fez uma campanha, né? Eu falo para as pessoas, você já fez um propósito? Não, vou fazer 3 dias de oração na madrugada, às 3 da manhã. Jesus, obrigado pela dor, obrigado pela doença, obrigado pela frustração, obrigado. Pastor, tá maluco? Isso fala de jeito, né? Não, tô ficando velho, né? Doido não, isso fala de jeito. Né? Você tem gratidão no seu coração por tudo, né? Você acha que foi que a despeito da dor, você já falou que foi muito abençoado, né? Hoje você é uma mulher, mas a gratidão, seu coração tem gratidão pela dor que você passou, por tudo que você passou? E se tem essa gratidão, qual conselho que você daria para esse abençoado aí que tá sangrando nesse momento porque foi frustrado ou passou por algum tipo de trauma? Eu glorifico a Deus por tudo que eu passei. Porque se hoje eu posso estar vivenciando essa promessa, porque eu estou vivendo o meu melhor tempo, a minha melhor versão, foi graças àquilo que eu passei. Se eu não tivesse passado por lá, talvez eu correria o risco de estar vivendo, né, em ciclos repetitivos. Porque enquanto a gente não é curado, enquanto a gente não é sarado, enquanto a gente não vivencia o efeito das nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas, nós não conseguimos usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes é preciso errar para aprender. Às vezes é preciso recuar. Né? Às vezes a dor ela é necessária porque ela nos realinha. Como eu falei, ela nos amadurece. E não adianta, às vezes, você ser abençoado se você não tiver pronto para poder vivenciar essa bênção. É como se você estivesse querendo segurar, você estivesse diante de um oceano de águas proféticas, de águas milagrosas, e você querer pegar essas águas com as mãos. Elas vão escorrer pelos dedos e você vai dar 1 hora, 2 horas, 2 dias, 1 ano, você vai ter perdido a bênção. Então, Deus sempre pensa sobre isso. Né? Então, às vezes, Ele está nos preparando, Ele está nos amadurecendo. Talvez esse tempo difícil da qual você está vivendo hoje é mais que um preparo, é mais que um tempo necessário para que você possa estar lá na frente e vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu acredito muito nisso. Então, eu sempre busco agradecer a Deus e me perguntar, né? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Tem gente que pergunta, né? E, na verdade, a pergunta não é essa. A pergunta é para que eu estou vivendo isso? Porque há sempre um propósito do Senhor para todas as coisas que nós vivemos. E tem também a questão, e quando a gente tá passando não tem graça nenhuma e a gente não acredita que tem propósito. A gente não acredita, fala, não, eu mesmo pensei várias vezes, cara, propósito nisso, pra quê? Hoje eu entendo, né? Gente, eu tô recebendo aqui a pastora Sheila Mourac. Nosso tempo acabou, né? Passou rápido demais, que bom, né?
Vai voltar aqui sim. Quero te agradecer pela disponibilidade, pela disposição. Quero te agradecer, né? Foi em cima da hora por ter atendido aqui, né, o nosso convite. Quero externar. Eu quero abrir o microfone para você fazer seus agradecimentos, mandar seus abraços, tá? Deixar suas redes sociais aí. Quem quiser falar contigo, nessa mulherada aí, né? Eu tenho um monte de seguidora que segue sim, que precisa sim. Se quiser entrar em contato com ela vai estar passando aí e fica à vontade, a câmera e o microfone é teu. Glória a Deus. Primeiro eu quero agradecer, né, para quem esteve até aqui nos ouvindo. Eu acredito que se você ficou aqui é porque você estava necessitando, Deus preparou esse tempo, porque nada é por acaso, tudo existe um propósito. E é bom a gente poder ouvir pessoas que passaram pelas mesmas dores. Eu falo que a gente sempre precisa se alinhar com pessoas que já estão onde a gente quer chegar. Então, todas as vezes que nós ouvimos situações assim, né, sobre feridas, sobre como ressignificar, como vencer o fracasso, como aproveitar, né, uma situação de fracasso para poder, como oportunidade para se chegar onde Deus quer que a gente gostaria que chegasse. Então, isso é muito bom. E eu me coloco à disposição. Hoje eu trabalho com mulheres que passaram por essas dores, talvez compartilhando com ela como foi que Deus me ajudou a superar tudo isso. E eu estou à disposição de vocês. Pode me procurar, me chamar ali pelo Instagram. Pastora PRA Sheila Mourac. Tá embaixo, já tá embaixo na tela. Tá aqui embaixo, tá embaixo na tela. Me chamem lá. E eu creio que a gente pode compartilhar muitas coisas. Existem muitas coisas a serem faladas, né? Se a gente pudesse estender o nosso tempo aqui, seria maravilhoso. Vai voltar. Mas já agradeço a vocês que ficaram até aqui. É isso aí, né? Quero agradecer aqui também a você que tá até agora, você que compartilhou, você que tá sempre seguindo aqui, né? Que Deus te abençoe. E agradecer, eu quero fazer um agradecimento aqui ao meu amigo pastor Luiz César, tá? Pensa no Negão, é o número 2 de Goiás, porque o número 1 sou eu, né? Que fez essa ponte, somos amigos em comum, que fez essa ponte aí. E brigadão, viu, Negão? Tá devendo aqui, vai voltar aqui. Eu quero fazer um convite aqui ao vivo. Vou até abrir a câmera aqui na 3 aqui, pegando nos dois, pra vocês dois, né? Somos amigos em comum, pra vir você e o pastor Luiz, pra nós três, pra gente três bater um papo bacana sobre esse assunto. Topa? Vai ser forte. Estamos prontos. Então pronto, fechou, viu, pastor Luiz? Deus abençoe, viu, Negão? Deus abençoe. Gente, eu falo Negão porque eu sou negão, ele é negão e não é da conta de vocês, tá? Nós somos da época, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, nós somos da época e que negão gostava de ser chamado de negão, gordinho era gordinho, baixinho era baixinho. Não é essa época de mimimi que tudo, você tá com bullying, você tá... me ajuda aí, velho. Não tinha depressão não, parceiro. Até porque o cabo da enxada não deixava. Gente, obrigado. Não é... Tá. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço. Tá, pela disposição. E só me resta agradecer, que Deus abençoe. A você que está em casa, meu muito obrigado, que Deus abençoe. Semana que vem tem mais podcast, a gente vai estar falando muito sobre esse nicho aqui, de relacionamento, de cura emocional, tá? E a gente tem um grupo de cura emocional também, né? De repente aqui no YouTube, você não tá sabendo, temos um grupo de cura emocional e recomeço. Não é grupo para namoro não, tá? Se você tá doido por um namorado, existe outros aplicativos aí. Lá é cura. E, gente, quer ser curado? Prepara para ser confrontado. É o que a pastora falou, tá? Não é sobre o que faz com você, é sobre o que você faz com o que te fizeram. Então, sim, deixa de mimimi, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, ó. Você é lavado e remido com o sangue de Cristo. Amém. Não é banhado com baba de calango e nem com manteiga de porco, viu? Não. Quem te lavou foi Jesus. E tem uma coisa, cara, se tem uma coisa que eu acredito, pastora, é que Deus, quando ele olha na Sheila, olha no Adair, olha em você, sabe o que Deus vê? Deus vê alguém capaz. Deus olha e fala assim, Deus chama Jesus e fala, quer ver? Tem uma barreira ali, quer ver como é que ele vai passar por ela? E aí, qual tem sido a sua atitude? Tá bom? Tá bom? Cuida da saúde dos seus olhos, cuide da saúde da sua mente. E eu encerro com aquela frase que a gente encerra toda vez, tá? Seja bom e honesto e trabalhador, porque fazendo assim você pode até não mudar o mundo, mas com certeza vai ser um bandido a menos. Vai. Deus abençoe e até o próximo podcast. Valeu! TV Nova Catedral Digital, comunicando com você.